o que me traz à tribuna é registrar uma preocupação, deputado Jânio, com a situação que se encontram as rodovias estaduais no Rio de Janeiro, aquelas que não são pedagiadas, que não são concedidas. Eu confesso, e aí quero um pouco a ajuda do deputado Osório, que foi secretário de Obras, de Transportes desse estado, desculpe, não de Obras. Eu queria entender qual é a lógica da direção do DR, que recebeu nesse primeiro trimestre de 2018 mais de 3 milhões de reais da verba CID, é uma verba carimbada que, independente da crise fiscal do Estado, chega ao caixa do DER, e nesse primeiro trimestre foram quase 3 milhões e 400 mil reais. Eu queria entender qual é a lógica da presidência e da diretoria do DER na aplicação desses recursos, pelo quadro dramático que passam as estradas no interior do Estado. E aqui trago a vossas excelências algumas que transitei, deputado Anderson, nesses 2 últimos finais de semana. A RJ 130, já falamos aqui, a famosa estrada Friburgo-Teresópolis, responsável por um centro de produção hortifruti e granjeiro dos mais importantes do estado do Rio de Janeiro. Um polo de desenvolvimento turístico com uma hotelaria instalada ao longo daquela rodovia que é ímpar. O acesso àqueles hotéis está ficando quase impossível. E uma estrada que ainda escoa boa parte da produção do cimento e da produção metal-mecânica de Friburgo e da moda íntima para pegar a Rio Bahia ou a Rio Belo Horizonte lá por Teresópolis. Então a RJ 130, que é uma das estradas de maior importância econômica do interior do estado do Rio de Janeiro, está chegando a uma situação, e Vossa Excelência sabe disso, quase de ser uma estrada intransitável. Ponto de pergunta São Fidélis. Ponto de pergunta São Fidélis. A RJ 116 a São Fidélis, que é a RJ 192. Uma estrada, deputado Jânio, de 20 e poucos quilômetros, e eu na semana passada levei quase 1h20 de carro para cumprir uma estrada, um percurso de 20 e poucos quilômetros. Porque não tem como passar de 10 km por hora, deputado Osório, 10 km por hora. A situação do asfalto é impossível de você transitar. A RJ 158, Talcara Cambuci, encontra-se na mesma situação. A Carmos Duas Barras, 144, importante ali para a indústria cimenteira também, para pegar ali a Rio Bahia, em Carmo, além Paraíba. A RJ 148, que liga Friburgo a Sumidouro. A 163, Penedo, Visconde Mauá, me mandou semana passada o vereador Rafael Saldanha, nosso companheiro de Resende, fotos da estrada que está quase intransitável. E o turismo de Visconde Mauá? E a economia dessa região? Como é que o cidadão vai acessar as suas cidades? O risco de vida, o risco da perda do material, do patrimônio, que é o carro e o transporte coletivo, o risco de se escoar a produção, o risco de impactar a economia desses municípios. E eu gostaria de saber quais são os critérios que levam a diretoria do DR a aplicar a verba do CID. Por que essa verba não é usada com um amplo programa de tapa-buraco, mesmo sendo um paliativo, mas um programa de tapa-buraco? Quem vem fazendo essa operação em algumas estradas do Rio de Janeiro são os municípios, que estão se virando no momento também de problema fiscal, de problema de desequilíbrio nas suas contas, mas os municípios estão fazendo um esforço para suprir essa ausência do DR no seu papel. Então, por que não se tem um plano para pelo menos minimizar a questão da qualidade
mínima necessária do ir e vir dessa população, assim como um plano geral para a questão de passar a roçadeira nessas estradas. Elas estão quase, sinalização não existe mais, porque o mato já tomou conta da possibilidade do cidadão poder visualizar uma sinalização para a segurança das suas vidas. Então, presidente, eu estou encaminhando à Comissão de Transportes desta Casa um expediente solicitando que convoque a diretoria do DR para que aqui venha prestar esclarecimento sobre qual é a dinâmica, quais são os critérios estabelecidos para a utilização da verba CID, que nesse primeiro trimestre foi de mais de 3 milhões, e seguramente no próximo trimestre continuará recebendo algo em torno de 3 milhões. É pouco, mas se for usado dentro de um plano emergencial e estratégico de tapa-buraco e de roçar o mato que toma conta de todos os acostamentos das nossas estradas, seguramente nós vamos minimizar esse dano que a ausência do DR está gerando à população e às cidades do interior do Rio de Janeiro. Encaminharei essa semana um expediente para que a Comissão de Transportes possa convidar ou convocar a diretoria do DR para estar presente aqui na casa e mostrar de forma objetiva e transparente a aplicação dos recursos da verba CID. Muito obrigado, senhor presidente.